Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula de Direito das Obrigações. E ficou só um pouquinho de conteúdo para a gente ver, tá? Nós vamos ver hoje juros legais, a questão da aras, a questão da perdas e danos, né? E a questão da cláusula penal, certo? Lembrando que semana que vem é a semana de provas de DI, né, das disciplinas interativas, e na semana subsequente é a nossa prova, tá bom? Nos mesmos moldes das provas anteriores, vocês vão ter aí 3 dias para fazer a partir de segunda-feira, tá? 10 questões objetivas, certo? Então vamos lá, para terminar o nosso conteúdo. Na última aula a gente falou sobre mora, ok? Agora vamos falar sobre perdas e danos. Lembra que nas obrigações, qualquer que seja a forma de inadimplemento, desde que seja voluntária, é óbvio, e seja em perdas e danos. E ainda nas obrigações de não fazer, de entregar coisa, se a coisa não puder ser mais entregue, ou se o ato, a ação não puder ser feito ou desfeito, nas obrigações de não fazer, vai culminar em perdas e danos. Tá? E aí nós temos a obrigação de pagar. Então, o que é a perdas e danos? É o valor equivalente em dinheiro, obviamente, suficiente para indenizar o prejuízo suportado pelo credor, em virtude aí de um inadimplemento realizado pelo devedor, quando ele se obriga a fazer algo e deixa de fazê-lo. Artigo 403 do Código Civil. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só inclui os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto ou imediato, sem prejuízo do disposto da lei. Então, veja, quando eu tenho inadimplemento em virtude aí do dolo, da intenção do devedor, a perdas e danos vai incluir o prejuízo efetivo do credor e os lucros cessantes por ela a desfeita. Então, veja, o que eu tenho aqui? Duas questões. O dano material sofrido pelo credor, tá? Ou seja, qualquer questão patrimonial aí que mensurável que ele tenha sofrido, né, o material, e o lucro cessante. O lucro cessante é tudo o que ele deixou de ganhar, tá? Então, veja, o dano material ele é efetivo, você verifica ali na hora, nas condições, através de orçamentos, mas o lucro cessante você vai ter que demonstrar o que deixou de ganhar. Então, veja, tem duas categorias aí, o dano material emergente e dano material através do lucro cessante. Dano material emergente é aquilo que efetivamente perdeu, a coisa que se perdeu, né, a ação que não foi feita. Lucro cessante é aquilo que mais ou menos, razoavelmente ou efetivamente deixou de ganhar. Por exemplo, contrato que você teve que descumprir porque a parte anterior não havia cumprido. Então, vamos, por exemplo, o lucro cessante. Suponhamos aí que eu, Luciana, compre um carro da Maria, tá? E a Maria vai assistir essa aula, minha aluna linda. Eu, Luciana, compro o carro da Maria e já paguei ela à vista, ela ficou de me entregar no sábado. Sabendo que a Maria vai entregar no sábado, eu já fiz aí uns contratos de locação com esse carro. Tem já 3 contratos realizados, no valor de R$1.000 cada um. Maria não me entrega no sábado, não me entrega no domingo, não me entrega na segunda, e aí ela simplesmente não me entrega mais o carro. Veja, além do dano material, se houver, tá? Eu também vou cobrar de Maria, através da perdas e danos, o lucro cessante, ou seja, os 3 contratos que eu deixei de ganhar, porque ela não cumpriu a parte dela no contrato. Artigo 402 do Código Civil. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar. As obrigações de perdas e danos vai ser paga aí em dinheiro, tá? Sem prejuízo de convenção, né, de acordo. E aí, o que vai ter acrescido a esses valores? Atualização monetária, juros, custas judiciais ou extra e honorários. Essas 4 questões são acrescidas na perdas e danos, porque a perdas e danos é pagamento em dinheiro. O artigo 404 do Código Civil fala assim: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado sem prejuízo da pena convencional. Artigo 405, conta-se os juros de mora desde a citação da inicial. Então, veja, mas eu tenho perdas e danos de obrigação de pagar dinheiro? Vamos lá. Eu resolvi comprar de Joana terreno. Esse terreno, eu estou vendendo para Joana um terreno, esse terreno vale 300 mil reais. Tá? E aí, eu tenho um contrato de investimento para fazer, que eu já assinei, que eu vou entregar a quantia de 300 mil reais, tá, nesse investimento. Tá? Então, veja, e da onde eu vou tirar? Vou tirar o dinheiro desse terreno que eu estou vendendo. E aí, acontece que Maria, Joana, né, tudo assinado, tá? No dia do pagamento, ela não paga. E o dia do pagamento seria o mesmo dia que eu assinei o contrato para pagar o contrato de investimento. Veja, que a obrigação é de pagar, Joana tem que me pagar, mas ocorreu perdas e danos na modalidade lucro cessante, ou até mesmo na modalidade danos material, dano emergente. Por quê? Porque o contrato de investimento pode ter uma cláusula penal, uma multa por eu não ter colocado dinheiro na época, ou até mesmo uma cláusula rescisória, certo? Então, sim, obrigações de pagar dinheiro, ela pode ensejar em perdas e danos também, a depender do que você deixou de ganhar, tá? Sempre acrescida da atualização dos juros, e aí, quando eu conto esses juros, se é uma obrigação de pagar, esses juros eu vou contar da citação, do momento em que a pessoa ficou sabendo que estava correndo um processo contra ela. Porque aí ela toma ciência, se ela quiser efetuar o pagamento, ela pode efetuar, e aí os juros são daquele momento. Obviamente que se de alguma forma no contrato estiver convencionado de forma diferente, assim vai ser. Artigo 404, parágrafo único. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Então, suponhamos aí que o lucro cessante tenha sido muito grande, muito grande. Então, a Joana não me pagou o terreno e eu, não tendo como investir, acabei sofrendo aí uns juros de mora no valor desse montante. Acabei sofrendo uma penalidade no valor, vamos colocar assim, no valor de 50% do meu contrato de investimento. Acontece que os juros de mora da Joana, que é inadimplente, na modalidade aí, vamos colocar de 2%, não cobriria o meu prejuízo. Né? Eu sofri no contrato de investimento, um prejuízo de 150 mil reais. O juros de mora, hoje na modalidade legal, é de 2%. Seria 2%, então, de 300 mil. Mais ou menos 300 reais, 600 reais, 2%. Então, veja que não cobriria de longe o prejuízo. E aí, tendo visto que os juros de mora não cobrem o prejuízo causado, o juiz pode conceder uma indenização suplementar
né? E aí sim também chamada de perdas e danos. Agora, gente, segundo assunto, juros legais. Toda vez que a gente pega um contrato, um boleto, que vocês devem estar habituados a pagar, assim como eu, a gente tem lá, né, na descrição dele, né, juros de mora, juros de ressarcimento ou compensatório. Então, existe os juros convencionais, aqueles que são acordados entre as partes, e os juros legais, aqueles que já estão previamente estabelecidos na lei. Tá? Mas o que são juros? Juros é o rendimento do capital, é aquilo que o capital vai render, né? Geralmente dentro de um determinado tempo, sobre uma determinada taxa, ele vai render um determinado valor. Tá? Nós são considerados frutos civis da coisa, assim como os aluguéis. Por que frutos? Porque, por exemplo, se você coloca ali um investimento num fundo qualquer, esse fundo você coloca R$1.000, esse fundo rende 10 mil, 10 mil é fruto, o seu dinheiro, ele multiplicou, né, em 10%, ele cresceu em 10%. Então, esses 10% é o fruto daquele capital maior. Os juros representam o pagamento pela utilização de capital alheio, integram a classe das coisas acessórias. Por quê? Os juros acompanham o principal. Então, eu tenho o valor principal mais os juros. Os juros é acessório, é uma espécie de indenização pela utilização. É como se vocês estivessem alugando dinheiro, entre aspas, tá, gente? Não vamos colocar isso numa prova. Alugando dinheiro. Então, veja, eu emprestei para o seu Francisco a quantia de R$100.000. Emprestei para ele R$100.000. Para ele investir da forma que quiser. Veja que eu estou tirando do meu patrimônio esse dinheiro para que seu Francisco utilize da forma que ele quiser. Então, veja, em virtude desse dinheiro que eu estou emprestando, ele vai me pagar uma taxa a mais mensalmente até que seja devolvido todo o montante. Então, é o pagamento por ele estar usando o meu dinheiro. Ele quer fazer algo, não tem dinheiro, pede para que eu empreste, então o que ele quer fazer com o meu dinheiro, ok? Mas vai ter um juros em cima em virtude dessa utilização. Os juros legais, eles são de duas categorias, compensatório e moratório. Tá? O compensatório é a compensação pela utilização do capital de outra pessoa, ou seja, você está compensando o período pelo qual a pessoa ficou sem poder utilizar do seu próprio dinheiro. Por isso que a gente fala que é compensatório. Resultam da utilização consentida do capital alheio. E aí tem regras convencionais, mas também pode derivar da lei, que é no caso lá do contrato de mútuo. E aí eu tenho juros moratórios. Os juros moratórios é para pagar aquela mora que a gente estudou na aula passada. Então, para pagar aquela mora, quando você está inadimplente, ou seja, está em atraso para o pagamento da obrigação. Esses juros moratórios são incidentes em caso de atraso, retardamento no cumprimento da obrigação, e aí você vai pagar esse valorzinho de juros de mora. Podem ser também convencionais ou pode ser o que está determinado na lei. Na lei determina 2% de juros moratórios e 1% de juros compensatórios, tá? Por isso que pode ser pactuado de outra forma dentro do direito civil. Algumas situações a lei determina que seja aplicado, juros legais, geralmente sentença judicial. A taxa, se não for convencionada, será a referida pela lei, conforme o artigo 406. Então, se eu tenho um contrato aí de empréstimo, um contrato incidindo juros, se não tiver a taxa no contrato,
é aplicável diretamente o disposto na legislação, no Código Civil. Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de uma determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto à fazenda. Então, hoje ainda está se discutindo muito a questão de taxas aplicadas, a depender do tipo de obrigação, as taxas são diferentes. Por exemplo, a obrigação da fazenda pública em pagar danos, né, o precatório. Geralmente vai ser atualizado segundo a taxa de poupança, que é a taxa menor. Certo? Então, para cada tipo de transação, eu vou ter uma taxa diferente. Certo? E aí, como eu disse, pode ser convencionais ou legais. Os convencionais é aqueles que são acordados pelas partes, os legais são aqueles que estão definidos em lei. E aqui eu coloquei a fórmula do juros só para a gente lembrar daquela época da escola, né? Mas só para vocês terem a visualização de como funciona os juros simples e os juros compostos. Tá? Geralmente os empréstimos bancários, perdão, gente, geralmente empréstimos bancários é sobre aplicado juros compostos, tá? Mas só para vocês perceberem a diferença. Veja, juros simples são sempre calculados sobre o capital inicial. Então, no juros simples, a taxa de juros incide sobre o capital, sobre o valor principal, e não sobre os juros gerados a cada período. Então, veja, se eu tenho um empréstimo aqui de R$ 19.090,90, tá? O valor total dos juros simples que você vai estar emprestando, 22.900. No final, pagando em 24 vezes esse parcelo, então veja, se você pegar hoje para mim e devolver daqui um mês, pagar hoje 19 mil, devolver daqui um mês, os juros vai ser de 22, porque você está utilizando capital alheio. No entanto, se você paga em 24 parcelas, esse montante que inicialmente era 19 mil passa a ser 41.900. Tá? Esse é o juro simples. No entanto, os juros compostos, os juros incidem sobre o capital mais os juros. Tá? Então, são capitalizados aí anualmente, calculando-se os juros sobre os juros. Então, por exemplo, eu tenho uma parcela de R$1.000, né? Aqui eu coloquei 10 mil no exemplo. Eu tenho uma parcela de R$10.000 mais 10% de juros. Eu vou pagar 1.100. Então, na próxima vez que eu tenho que pagar, tá? Eu vou pagar 10% em cima dos 11 mil. Tá? Eu só coloquei 1.100, é 11 mil. E aí, eu vou colocar 10% em cima dos 11 mil, dá 1.100. Agora sim, 1.100. Na próxima vez que eu for pagar, os 10% vai ser sobre os 1.100. E aí vai ser R$12.100. Então, os juros vão incidindo sobre os juros. Só naquele exemplozinho que a gente falou, né? Na empréstimo aqui de 19 mil, com taxa de juros de 5% ao mês para pagamento em 24 meses, se for calculado sobre juros simples, 41.999,98 centavos terão sido pagos ao final de 24 meses. No entanto, se for aplicada a taxa de juros compostos, ao final de 24 meses, a pessoa vai ter pago 61.570 sob a mesma quantia emprestada. Então, dá para perceber aí, né, gente, por que os bancos preferem os juros compostos, tá? Ao invés dos juros simples, porque é muito mais rentável. Agora sim, cláusula penal. E essa cláusula penal não tem nada a ver com direito penal. É uma cláusula sanção, por isso que a gente chama cláusula penal. É uma sanção imposta à parte que inadimple, né? De alguma forma inadimple. Tanto pode ser no inadimplemento ou na rescisão, ou até mesmo na desistência. Aí vai depender do que estiver no contrato.
Então, a cláusula penal é a obrigação acessória pela qual se estipula pena ou multa destinada a evitar o inadimplemento principal ou o retardamento de seu cumprimento. Então, veja, juros moratórios é quando você atrasa o pagamento. Aí você paga aquela multinha, tá? Entre aspas, multinha dos juros moratórios, tá? Pelo atraso. No entanto, se você inadimple o principal, tá? Até mesmo, pode ser até também em virtude de atraso, você vai ter uma cláusula penal. Inclusive, essa cláusula penal, também chamada de multa contratual, pode ser aplicada em caso de desistência do contrato, mas pode ser aplicada em rescisão do contrato, certo? Vai depender do que está estipulado no contrato. Artigo 408. Incorre de pleno direito devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, a cláusula penal é um agravante, algo a mais que obriga a pessoa que impõe uma sanção à pessoa que inadimple culposamente o contrato. Qual é a natureza jurídica dessa cláusula penal? Veja que a cláusula penal é uma cláusula dentro do contrato principal. Por isso que nós falamos que ela tem uma natureza secundária, né? Um pacto secundário, um pacto acessório, pois sua existência e eficácia depende da obrigação principal. Se cumprir a obrigação principal, não vai ser aplicado a cláusula penal. Se não cumpriu, aí sim vai ser aplicado. Então, veja, a existência da cláusula penal e a efetividade ou eficácia depende da obrigação principal. Se for inadimplendo, aplica-se a cláusula. Se for adimplido, não aplica-se a cláusula. É possível aí reduzir a cláusula penal depois de já convencionada? Vamos lá. Sim. Já a resposta é sim, é possível. Mesmo porque a gente aprendeu lá, quando falamos de pacta sunt servanda e a cláusula rebus sic stantibus, né? E aqui a Débora vai lembrar da nossa aula lá, falou que eu sou a bruxinha do Harry Potter, né? Parece que eu estou fazendo magia, mas rebus sic stantibus, a gente já viu que é possível sim você, quando está muito oneroso ali, reduzir o valor do contrato. E aqui também é possível reduzir a cláusula penal. Porém, né, vai acontecer em dois casos. Primeiro, no 412, quando ultrapassar o limite legal. O valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Então, veja, você tem uma obrigação de pagar no valor de R$100 mil. E você tem uma cláusula penal no valor de 150%, ou seja, R$200 mil, R$250 mil. Então, não pode, a sanção não pode ser maior do que a obrigação principal. Então, se for, pode o juiz reduzir esse valor da cláusula penal. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza da finalidade do negócio. Então, a obrigação era de construir o muro, e aí a pessoa que iria construir está atrasado. E a multa imposta ali, né, a cláusula penal, impõe uma multa de R$1.000 por dia. Veja que ela é manifestamente excessiva. Certo? No entanto, suponhamos que a pessoa que tem que construir o muro constrói só metade do muro, ou não constrói na altura que foi convencionado. Ele está inadimplente, sim, porque fez de modo diferente do que deveria ter feito. O juiz também pode reduzir proporcionalmente ao cumprimento da obrigação feita em parte. Tá? Então, eu tenho esses dois limites.
esses dois casos, né, para redução de cláusula penal no 412 e no 413 do Código Civil. Com relação às espécies de cláusula penal, eu tenho compensatória e tenho a moratória. A cláusula penal compensatória, ela vai ser colocada aí, vai ser imposta quando estipulada para o inadimplemento total da obrigação. Está lá no artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Então, veja, a cláusula penal compensatória é simplesmente inadimpliu, não cumpriu a obrigação, aplica-se a cláusula penal. A cláusula penal moratória, ela vai ser estipulada para evitar o atraso no cumprimento da obrigação. Então, artigo 411. Então, a cláusula penal que estipula o valor da mora, né? Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, então, veja, eu estou determinando uma cláusula penal para o cumprimento de uma cláusula específica. Se você não cumprir essa cláusula do contrato, vai ter uma cláusula penal aqui. Artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, veja, a obrigação é de pagar, porém o pagamento tem que ser feito pessoalmente no domicílio na residência do credor. Aí o devedor simplesmente... aí na cláusula penal está escrito isso, né? na cláusula que está falando que o local do pagamento é no domicílio pessoalmente, a forma é pessoalmente. E tem uma cláusula penal. No caso de descumprimento desta cláusula específica com relação ao lugar e o modo de pagamento, aplicar-se-á uma cláusula penal. Por quê? Para garantir que efetivamente vai ser entregue o dinheiro na mão do credor, vai ser cumprida aquela cláusula. Veja que, nesse caso, a cláusula penal não é para inadimplemento de todo o contrato, mas sim para garantia específica de uma cláusula. Certo? E aqui eu coloquei um videozinho para vocês, que não sei se vai rolar, né? Mas eu já vou abrir o YouTube aqui para a gente agilizar o processo. Ele vai falar exatamente sobre a questão do inadimplemento, todas essas questões que a gente acabou de ver aí, tá? Deixa eu só compartilhar o meu YouTube com vocês. Compartilhar o YouTube. Um minutinho. Aqui. Vamos lá ver um videozinho da AGU. Vamos lá. Você sabe o que é cláusula penal? A AGU explica. Apesar do nome, a cláusula penal não tem nenhuma relação com direito penal ou com qualquer tipo de crime. Ela recebe esse nome porque ela é uma penalidade que vai ser imposta na área civil a quem culposamente descumpriu alguma obrigação. Ela é uma obrigação acessória e pode ser estipulada conjuntamente ou em ato posterior à obrigação principal. E ela também é chamada de multa contratual ou pena convencional. O fato dela ser acessória
significa que se a obrigação principal for nula, a cláusula penal também vai ser nula. Só que o contrário não é verdadeiro. Ou seja, a gente pode ter uma cláusula penal que seja nula, mas que o contrato principal permaneça válido. Para a maior parte da doutrina, a cláusula penal tem duas funções principais. A primeira, como um meio de coerção, e a segunda, como uma forma de ressarcimento. Como meio de coerção, a cláusula penal ela serve como um estímulo, ou até mesmo como uma intimidação para que o devedor cumpra a parte dele no acordo. Se ele não fizer isso, ele vai ter que arcar com o custo da cláusula penal. Como meio de ressarcimento, a cláusula penal ela deixa pré-fixado um valor para cobrir eventual perdas e danos que podem surgir no descumprimento do contrato. Isso significa que, por causa da cláusula penal, pelo menos uma parte do prejuízo vai ser recomposta caso o devedor não cumpra com a obrigação. A cláusula penal ela também tem duas espécies, a compensatória e a moratória. A compensatória ocorre quando há o descumprimento total da obrigação. É o caso, por exemplo, de um inquilino que deixa o imóvel antes do término do contrato de locação. Ou seja, nesse caso, ele pode ter que pagar uma multa de 3 aluguéis. Já a espécie moratória ela é aplicada nos casos em que o descumprimento for parcial, como no caso de um atraso. Então, no exemplo que a gente citou de um inquilino no imóvel, caso ele atrase o aluguel, ele vai ter que pagar uma multa mais o valor total da prestação. Para finalizar, é importante dizer que, em regra, o valor da cláusula penal ele não pode ser maior do que o valor da obrigação principal. No entanto, se estiver previsto no contrato que a parte pode cobrar os prejuízos suplementares, nesse caso a cláusula penal vai ser considerada o mínimo de indenização a ser recebido, desde que a parte comprove o prejuízo excedente. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Gente, eu deixei o videozinho aí para vocês, para poder resumir essa a parte de cláusula penal. E vou voltar aqui para o meu slide para a gente falar sobre aras ou sinal, tá? Mas tem o nome pode ser chamado de uma forma ou de outra, mas significa a mesma coisa. Só verificar se está tudo aqui. Então, vamos lá. Arras ou sinal. É a famosa entrada que você dá para garantir um negócio jurídico. E aí o sinal que você dá, olha, estou pagando isso aqui para falar que eu quero cumprir esse contrato. Geralmente ele também é aplicado em promessas de compra e venda, por exemplo. Tá? O sinal ou arras é uma quantia, tá? Ou uma coisa que você entregue, que você entrega a outra pessoa para confirmar o contrato, para confirmar que você quer fazer aquele contrato. Entendeu? Então, é o início do pagamento. Você fala, olha, estou te dando aqui um valor X, né? Não é necessariamente a entrada do negócio, mas é um sinal que fala, que confirma a sua intenção de fazer o negócio. Vou dar o meu exemplo, tá? O exemplo quando eu comprei minha casa. Quando a gente foi... nós fomos ver a casa, né, com o corretor e tal, nós nos interessamos, era um sábado, e aí, no próprio sábado, a gente fez, na segunda-feira, nós fizemos o contrato de... O gatinho que caiu aqui, tá, gente? Na segunda-feira, nós fizemos o contrato de promessa de compra e venda, porque nossa casa dependia de financiamento. Então, era a intenção de ir atrás do financiamento para garantir a casa. O que isso é interessante? Porque impede que a construtora venda a casa para outra pessoa por preço superior. Entendeu? Então, já está... aquela casa já estava comprometida para nós. Então, o que é o sinal? Eu falo assim, olha, estou te dando um dinheiro aqui de sinal, falando da minha intenção em comprar a casa através de financiamento bancário, e assim que sair o financiamento, é efetiva a compra. Para isso que é o sinal. Tá? Se acaso não houver o financiamento, não for aprovado, é óbvio que como sinal ele serve como uma garantia de intenção de contrato, você pode até perder esse sinal porque você não cumpriu a sua promessa. Natureza jurídica da arras. Ela tem natureza acessória,
pois depende do contrato principal, né, a sua existência, né? E caráter real, pois se aperfeiçoa com a entrega de dinheiro. Então, não é algo intencional, você tem que dar, abstrato, tem que dar o dinheiro para que se configura o sinal. Tá? Ou até mesmo a entrega de alguma coisa fungível entre os contratantes. As arras podem ser confirmatórias ou penitenciais. Geralmente elas são pagas no começo do contrato, mas elas podem ser somente para confirmar a minha obrigação principal, tá? É o contrato principal, e que uma vez que você pagando esse sinal, o contrato passa a ser obrigatório, a efetivação do contrato passa a ser obrigatório, está lá nos artigos 418 e 419, e pode ser penitenciais. A arras vai ser penitenciais quando as partes convencionam o direito ao arrependimento, está lá no 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, ou seja, não quero mais desistir do contrato, as arras ou sinal terão uma função unicamente indenizatória. Então, já que você desistiu do contrato, então você perde o seu sinal como uma indenização, porque criou uma expectativa na outra parte de efetivação do negócio jurídico. Vamos lá para o meu caso. Suponhamos que eu não tivesse comprado a casa. E aí a construtora deixou de vender, procurar outros compradores. Então, a arra seria uma espécie aí de indenização para a parte credora. Tá? Por isso, penitência. Neste caso, quem as deu, desculpa. Não, isso mesmo. Nesse caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra pessoa. E quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Então, suponhamos que seja a construtora que tenha desistido de me vender a casa. E aí ela vai devolver o meu dinheiro, que eu já paguei, né, a arras que eu já paguei, e mais a mesmo valor como penitência, né? Como aí uma espécie de multa por não ter cumprido o contrato principal. Não é que ela recebe, ela está devolvendo o que eu já paguei e paga a arras. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Então, não há perdas e danos. Como é uma promessa de compra e venda, é uma intenção, não é um contrato propriamente dito, a própria arra serve como indenização. Então, não há possibilidade de você requerer uma indenização, que está expressamente previsto no artigo 420. É isso, era para terminar a matéria mesmo, tá? Aqui a gente termina todas as questões atinientes aí à obrigação, tá? Seria bem interessante vocês, nas férias, dar uma continuidade, aprofundar um pouco mais na obrigação, dar uma olhada em contratos para poder complementar essa ideia, para aproveitar que está fresquinha na cabeça, tá? Semana que vem, essa foi a nossa última aula, então semana que vem, de novo, repito, são as provas interativas, nas semanas seguintes são as provas, é a nossa prova, tá? Nos mesmos moldes da anterior, vai ser online, né? Serão 10 questões, vocês terão aí 3 dias para realizar todas as provas de todas as disciplinas. Foi um prazer estar com vocês, um beijo, estudem e fiquem bem. Beijo, tchau!